Olá, eu sou Augusto Perillo e esse é o Estação Periferia, seu podcast para a Hora do Rush. Antes de entrar no tema de hoje, vou dar uma dica para você. Estão abertas as inscrições para o curso de Extensão em Mídia, Violência e Direitos Humanos, promovido pelo NEP-DH da UFRJ. O objetivo é propor reflexões sobre as representações da violência na mídia em seus recortes de classe, raça e gênero, e propor alternativas a essas representações. O curso é aberto ao grande público, mas a prioridade são moradores de favela e periferias, lideranças comunitárias, comunicadores populares e profissionais com atuação nesses territórios. O prazo de inscrição é o dia 21 de julho. A seleção acontecerá por meio de sorteio público no dia 28 de julho. Para se inscrever, acesse a página do Facebook Curso de Extensão MVDH. Repetindo, Curso de Extensão MVDH. Hoje vamos falar sobre um assunto que diz respeito a todos nós, a violência de gênero. O número de casos e agressões contra mulheres aumentou significativamente durante a pandemia. Apenas em 2020 foram 105 mil denúncias registradas pelo Disque 180 e pelo Disque 100. No entanto, especialistas apontam a grande probabilidade de haver uma subnotificação desses dados. O Brasil também apresenta números alarmantes em relação à violência contra a população LGBTQI+. De acordo com o dossiê de assassinatos e violência contra travestis e transexuais em 2020, houve 175 assassinatos de mulheres trans. O número é o segundo maior desde 2008, quando esses dados passaram a ser registrados, perdendo apenas para o ano 2017, quando houve 189 assassinatos. Para falar sobre essa questão e abordar as responsabilidades das autoridades públicas, convidamos a professora Silvana Marinho, pesquisadora do Laboratório Interdisciplinar de Estudos e Intervenção em Gênero, vinculada ao NEP-DH da UFRJ e conselheira suplente do Conselho Estadual LGBTI do Rio de Janeiro. E a Ana Maria Leone de Jesus, que é graduada em Serviço Social, liderança da Unegro de Caxias e apresentadora do programa Antenada com Ana Leone, da Rádio Ativa de Caxias. Agradecemos as duas pela presença e começando com a professora Silvana. Professora Silvana, com relação aos casos de violência de gênero na pandemia, quais são os fatores que podem ser apontados como causas desse aumento e como o poder público deve atuar para reverter esse quadro? Obrigado, Silvana, pela presença. Bom, boa tarde a todos, todas e todos que estão nos ouvindo. Eu agradeço muito por estar aqui nesse espaço, acredito muito nessa parceria da universidade com a periferia e é um prazer também estar novamente dividindo um espaço de debate com a Ana Leone, prazer em revê-la. Então, a gente precisa pensar o seguinte, a pandemia, ela trouxe, na verdade, um cenário duplamente pandêmico para as mulheres, para além da pandemia, da Covid-19, para além do risco de contágio ao vírus SARS-CoV-2, as mulheres tiveram também o risco de estarem confinadas com os algozes. A gente teve vários dados sendo publicados e a gente consegue perceber, na verdade, que o espaço da casa ele tem ali um paradoxo da proteção no momento da pandemia. É um espaço que deveria ser um espaço para proteger as pessoas do contágio do vírus, mas foi um espaço em que a violência se agudizou. A gente tem dados do Fórum de Segurança Pública, do Fórum Brasileiro, de Segurança Pública, que atestam que, na verdade, houve, olha só, os dados são um contrassenso. Esses dados atestam que houve uma diminuição de denúncias da violência direta, aquelas que exigem que a mulher esteja presente nos espaços, enfim, fazer registro policial. Teve também uma diminuição de concessões de medidas protetivas. No entanto, tivemos aí no momento da pandemia um aumento dos feminicídios e um aumento de denúncias no Disque 180, no próprio 190 da polícia. Então, isso evidencia um contrassenso, isso evidencia onde está o Estado para proteção contra as mulheres. E aí, quando a gente pensa essas mulheres, a gente tem que, na verdade, pensar em mulheridades, porque elas não são tão somente mulheres brancas, heterossexuais, cisgêneras, casadas e adultas. Essas mulheres são múltiplas, são pardas, são pretas, são lésbicas, são bissexuais, são travestis e transexuais. No entanto, os dados que foram apresentados aqui no primeiro momento pelo apresentador não são dados
das estatísticas brasileiras, porque o Estado brasileiro ele não está tendo a devida atenção para esses dados. Ele está, na verdade, se colocando enquanto um negligenciador desses dados. Então, resta ao movimento social organizado a tentar levantar, mapear e fazer até um tratamento analítico. O apresentador demonstrou aqui os dados da ANTRA. Eu tenho também esses dados, estou me debruçando recentemente sobre eles, e eles falam de 175 pessoas mortas, né? Pessoas trans, né? Com essa particularidade, travestis e transexuais assassinadas no ano de 2020, que significa uma pessoa trans assassinada a cada 2 dias. Teve um aumento de 47% desses assassinatos em relação ao ano anterior. E o que é ainda mais grave, muito grave nesses dados que são publicizados pela ANTRA, é o fato da idade das mulheres trans assassinadas. A maioria, mais de 50%, tem entre 18 e 29 anos. E a gravidade disso, para a gente pensar, é porque, quando a gente pensa a expectativa de vida de 35 anos, que já é mensurada há um tempo para travestis e transexuais, esse dado fala o seguinte: veja, agora, essa expectativa de vida, ela está cada vez menor. Porque se de 18 a 29 anos foi a maioria das mulheres trans assassinadas, a gente tem aí que agora pensar agora numa outra expectativa de vida, ou seja, as mais novas é que estão sendo assassinadas. E isso fala de algo que é muito grave. Isso fala de uma memória coletiva que está sendo aniquilada, né? A gente tem aí um extermínio de um sujeito político, porque é um sujeito político. Não à toa o extermínio. Não à toa a gente está vendo uma série de vereadoras trans sendo atacadas continuamente, porque são corpos que estão na cena política, estão na circulação social, são corpos que estão exigindo direitos, né? Então, a gente tem aí um cenário de transfobia, a gente tem um cenário... Eu gosto muito, me inspiro muito na intelectual, psicóloga, professora da IFRJ, Jaqueline Gomes de Jesus, quando ela pega a categoria genocídio, né? Não tem como a gente pensar o assassinato de pessoas trans sem utilizar a categoria crime de ódio e genocídio. Sobre essa questão o Estado, né, da inoperância do Estado, Ana, eu tenho uma pergunta para você que vai nesse sentido, que assim, a violência contra as mulheres brasileiras se constitui como um cenário dramático, né? Mas a violência simbólica também, e a exclusão da mulher do espaço de decisão, né, de poder financeiro, agrava muito esse quadro, né? Sobre esse último, sobre a questão financeira, há iniciativas importantes, né, que visam capacitar as mulheres vítimas de violência para atuarem no mercado de trabalho e se livrarem da dependência econômica do agressor, né? Qual a importância desse debate para você? Então, é um prazer estar aqui com vocês, Silvana. Prazer é o nosso. Eu vou falar um pouquinho mais da nossa realidade aqui do meu município, né? Que é a Baixada Fluminense, Duque de Caxias, um município feminino, onde nós somos a maioria, e um município que está sempre em primeiro lugar quando se fala de violência contra as mulheres. E eu sou membro, né, e estou coordenando o Fórum Municipal dos Direitos das Mulheres, que é o fórum onde a gente debate e constrói políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher dentro do município. Quando eu entrei no movimento social, eu conheci várias mulheres, né, que sofriam e que sofrem violências domésticas. Outras conseguiram sair dessa situação, e tem uma delas que saiu dessa situação de violência doméstica e começou a fazer o que a gente, muitas vezes, né, não espera que as mulheres façam, para não estar o tempo todo lembrando e machucando
e ela fez ao contrário. Ela começou a reunir mulheres no seu bairro, fazendo rodas de conversa, falando da questão, né, do empoderamento da mulher, explicando o que é violência doméstica, né, porque muitas mulheres que não têm esse acesso, por falta de informação, não sabem quais são os tipos de violência. E aí ela começou a juntar várias mulheres no seu bairro, e aí muitas delas não se viam no ciclo de violência, que estavam ali há anos vivendo essa violência, assim como essa colega que tem essa ONG, né, chamada AMAC, que é a Nil Santos, e que faz um trabalho incrível. E que foi uma mulher que sofreu violência doméstica durante 10 anos e que não saía dessa situação por conta dos filhos, né? Tinha filhos, não tinha um trabalho fixo, não tinha uma renda. Então, quando ela consegue sair dessa situação através de ser empoderada por outras mulheres, que ela tem muito orgulho de contar, ela resolveu criar essa ONG, né, e esclarecer e falar, né, para outras mulheres do que é violência e mostrar para elas de que forma elas poderiam estar vendo que estavam dentro desse ciclo, né? E aí ela criou essa ONG que é reconhecida hoje internacionalmente, né? E que ela faz dentro desse trabalho? Ela faz um trabalho pedagógico, praticamente, porque ela faz as rodas de conversa, leva pessoas que debatem o tema. Ela criou praticamente, não posso dizer que é uma cooperativa, mas o que ela fez? Ela pegou essas mulheres que sofriam violências e que tinham faziam algum tipo de trabalho, artesanato, costura, e começou a organizá-las, né, uma ensinando para a outra, para ver de que modo essas mulheres saíam dessa dependência financeira para poder dar a volta por cima e sair daquele ciclo de violência, essas que não trabalhavam fora, que dependiam do marido financeiramente, para que elas, né, se voltassem à sua vida normal. Então, assim, quando a gente fala dessa violência de gênero, desse tipo de violência que a gente vive no nosso cotidiano, e aí não é só um grupo, somos todas nós, que dependente de onde a gente esteja, a gente sempre sofreu e sempre está sofrendo violência, seja assédio moral, assédio sexual, a violência de gênero, a violência psicológica, né? Nenhuma de nós está livre dessa violência. Então, assim, é muito importante o trabalho das organizações, dos movimentos sociais. Aqui a gente trabalha muito com roda de conversa, além de fazer políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher e transformar isso, né, em leis, né? A gente faz esse tipo de trabalho com essas moradoras. Durante a pandemia, nós do Fórum Municipal do Direito das Mulheres, a gente conseguiu fazer um trabalho assim maravilhoso, porque a gente fez cards, a gente fez várias lives, a gente fez uma pesquisa, né, sabendo que nem todas as mulheres poderiam ter esse acesso a essas informações por conta, né, da internet, que nem todo mundo tem uma internet, nem todo mundo tem um telefone, nem todo mundo sabe usar, às vezes, né, falando aqui das dificuldades que tem. Mas a importância das ONG, dos movimentos sociais, né, e da mídia, né, que a gente está aqui hoje, a gente está levando informação, mesmo que nem todas tenham acesso, mas uma, duas tendo acesso, já vai passando para outra. É isso. Não, exatamente. Na verdade, Ana, é a solidariedade popular que está mudando, né, as estruturas, né, a solidariedade das pessoas que estão nesse contexto, né, que estão na ponta de lança desse contexto. E aí, Silvana, esses dados, né, tudo que a gente falou até agora, são as consequências. A minha pergunta agora é quais são as causas, por que o Brasil está no topo desse ranking de violência de gênero contra mulheres cis, mulheres trans, qual é a causa? Muito bem. A gente está falando, quando a gente, inclusive, fala da violência de gênero na sua expressão mais grave, a violência letal, que hoje tem nome, né, é o feminicídio,
e inclusive a gente precisa nomear também outras formas de violência contra as mulheres, que quando a gente pensa as mulheres travestis e transexuais, é importante nomear essa experiência como travesticídio, transfeminicídio, que é uma nomenclatura que tem, na verdade, algo nela que é histórico-semântico, né? É isso, assim, a gente está falando de uma violência que é histórica. A gente está falando... quando a gente nomeia um fenômeno social, a gente está nomeando justamente a partir de uma estratégia política, para evidenciar que ele fala de uma estrutura desigual entre homens e mulheres, e não só entre homens e mulheres, né? Porque o Estado é patriarcal, a estrutura de vida, a violência, ela organiza as relações sociais. A nossa formação sócio-histórico brasileira, ela é constituída por violência, a partir de um projeto intrusivo colonial, que é cis-heteropatriarcal, é racista e é capitalista. Então, isso é um solo material. Isso a gente precisa ter em mente. No entanto, quando a gente pensa o tempo presente, essas estruturas de poder estão cada vez mais retesadas, cada vez mais agudizadas. A gente hoje tem um tecido que é de necropolítica, né? Não tem como a gente fugir desse conceito importantíssimo do camaronês, com uma ótica negra, né? Fazendo uma crítica à racionalidade iluminista, de que o Estado acaba exercendo aí um poder soberano de quem deve viver, de quem deve morrer, de quem é descartável, de quem não é. E hoje a gente tem um cenário da neodireita, que eu chamo de bolso-guedista, porque a gente tem hoje uma fusão, né, do neoconservadorismo com o neoliberalismo. São duas racionalidades que vêm produzindo uma desdemocratização. A gente tem uma erosão de direitos com recorte de gênero e diversidade sexual. Depois de tantas conquistas, a gente tem uma erosão. Não à toa que o Ministério da Mulher, da Família e de Direitos Humanos, que é até estranho falar esse nome, né, porque, na verdade, é um ministério que é antifeminista, que é antigênero, que é anti-LGBTI. A gente tem um ministério que está fazendo um completo desfinanciamento das políticas públicas para as mulheres, sobretudo naquelas de enfrentamento à violência de gênero, né? O Ministério não gastou nem a metade, não executou, na verdade, nem a metade do orçamento. E a gente tem que pensar que o desfinanciamento das políticas, né, torna essas vidas ainda mais precárias, torna a vida das mulheres ainda mais precárias, porque a desproteção social, ela fala de um aval. Bom, já que não há proteção social, já que não há uma completa negligência do Estado, uma impunidade, então a gente continua matando as mulheres, né? Então a gente está vivendo esse tecido social. A gente precisa enxergar essa realidade de modo que a gente consiga enfrentar, para que a gente não tenha mais marielicídios, LGBTcídios, feminicídios e transfeminicídios. Perfeito, perfeito. E isso casa um pouco com o que a Ana estava falando. E aí, Ana, sua militância tem muitas ramificações, né? Mas só que um campo muito importante que eu percebo, né, e cada vez está mais importante, é o da comunicação, né? Que você trabalha com isso também. Né? Nessa sua estrada, nessa área, qual a importância que você dá para essa ferramenta de comunicação popular, nesse enfrentamento do racismo, da violência de gênero? E se quiser falar um pouco do seu trabalho também, vai ser um prazer. Então, eu me tornei uma comunicadora popular em 2019, depois do fatídico processo eleitoral, né? Aí eu me chamei para a própria responsabilidade, me responsabilizei um pouco, me culpabilizei um pouco, né, por conta do resultado da eleição. Por que votaram nele? Por que mulheres negras votaram? Por que mulheres votaram? Por que LGBTs que mais votaram? Por que indígenas votaram? Por que pessoas de matriz africana votaram? Por que pessoas faveladas da periferia, por que votaram, né? Eu falei, a gente não fez esse trabalho certo, a gente falhou em algum momento. E aí eu já tinha recebido, anos atrás, a proposta de ter um programa na rádio. Só que aí eu era muito imatura, estava fazendo ainda
o curso, né? Eu estava na graduação de serviço social, e quando saiu o resultado da eleição, eu falei assim, não, a gente precisa agir, a gente precisa fazer alguma coisa, e eu tenho uma ferramenta muito boa que me convidaram, eu vou aceitar. E aí foi que eu resolvi fazer esse programa na rádio, ter esse programa na rádio, e aí eles me deram toda a liberdade, eu falei, ó, meu tema é políticas públicas e políticas sociais, e aí, como eu movimento em vários movimentos, estou transitando em vários lugares, aí vamos colocar o nome de Antenada com Ana Leone. E por quê? Por que levar essas questões que a gente leva para né, a comunicação, para a rádio? É exatamente porque, para a gente levar essas reflexões, né? Por que eu votei numa pessoa que me odeia? Numa pessoa que não gosta de mim porque eu sou pobre, porque eu sou negra, porque eu sou LGBT, porque eu sou nordestina, né? E aí levou-nos vários outros temas, né? Porque a gente debate a questão racial, a gente debate a questão dos LGBTs, a gente debate a questão indígena, a gente debate tudo que permeia dentro dessa sociedade e que as pessoas não conhecem, que as pessoas não entendem, que as pessoas ignoram, né? Não sabem por falta mesmo de conhecimento. Então, quando eu recebi esse convite, eu falei, não, vou levar esse gancho, vou fazer um programa de entrevista, né? E aí a gente leva o pessoal que está aqui fazendo esse movimento, né? São os professores, são os militantes, os ativistas, são os parlamentares, né? Como eu já tive no ano passado, fazendo uma entrevista com a deputada Mônica Francisco, para a gente falar da violência naquele momento da pandemia, e aí trazendo outros autores, né, pessoas que moram na favela, que estavam distribuindo cesta básica e que não conseguiam, porque o Estado estava lá levando o quê? Levando a violência, impedindo que as cestas básicas fossem distribuída para aquela população. Então, assim, a importância da gente estar fazendo o que a gente faz hoje, sendo como ativista, sendo como professores, comunicadores, é muito importante a gente levar essa reflexão. Porque semana passada eu estava na inauguração da rádio, e aí tinha uma pessoa lá, médico, e a gente conversando, e aí eu comecei a conversar, a falar das coisas, e aí ele perguntou assim para mim, eu estava falando da questão de gênero na escola, né, discutir gênero, e aí ele perguntou assim para mim, mas não é para falar da cartilha, não é para... Falei assim, gente, essa cartilha não existe. E aí comecei, para você ver o nível, né, que é uma pessoa que deveria ter esse tipo de conhecimento, que é um psicanalista, né, E aí me perguntar sobre a cartilha que tanto foi falada aí pelos bolsonaristas, pelos evangélicos, não todos, né? Aquela cartilha que foi espalhada aquelas coisas todas. Então, assim, a gente tem uma ferramenta muito forte, né? Que é a mídia, né? E se a gente tem a mídia do nosso lado, é fundamental a gente levar as informações. E além da gente ter um canal, né, como esse, que é uma rádio, eu lá na Rádio Ativa, fazendo esse tipo de comunicação, hoje a gente tem as lives, né, e aí a gente posta vídeo, a gente tem nossas redes sociais. Eu acho isso muito importante, porque se depender do Estado, é o contrário, né? É tirar, é silenciar, que a gente está vivendo esse momento de silenciamento, de crucificar o meio de comunicação. Então, eu acho que a gente está com uma ferramenta muito importante e a gente tem que estar levando essas questões, tem que estar levando conhecimento. Eu acho que é uma responsabilidade. E eu chamei essa responsabilidade para mim. É importante não só botar a boca no megafone, mas ter um megafone, né? É construir esses espaços, né? Gente, a gente chegou ao final do programa, queria agradecer demais a Silvana, a Ana. Silvana, tem uma coisa que eu gostaria de falar para encerrar?
Sim, gostaria de pontuar algo que eu acho muito importante para a gente sair desse encontro aqui, para ir pensando mesmo, né? Num outro momento eu estava falando do desfinanciamento das políticas públicas para as mulheres, mas é um desfinanciamento das políticas com horizonte de direitos humanos. Na verdade, as políticas estão sendo executadas sim, só que elas estão sendo executadas pelo Ministério da Mulher, da Família e de Direitos Humanos com outro corte. Né? Elas estão sendo executadas a partir, pautadas, né, pelo negacionismo, e o negacionismo não é o negacionismo só da ciência, da história, é o negacionismo da diversidade cultural brasileira. Né? E é uma política pública pautada, portanto, por valores conservadores de uma moral cristã unitária. Isso é muito grave. Né? A gente precisa ter isso em mente, porque o que se projeta nessas políticas é uma disputa do que é direitos humanos, né? E aí direitos humanos entra para aquela ideia de humanos direitos, que é o típico cidadão de bem, que tem a sua versão feminina, né? Que é a bela, recatada e do lar, e cristã, agora também, né? Quer dizer, não é nem mais a era Temer, né? A era do bolsoguedismo conseguiu reunir ainda isso. E quem é esse cidadão de bem? Né? A gente tem aí um cidadão de bem que insulta o STF, que quebra a placa da Marielle Franco, né? E que faz rachadinhas, compra uma mansão de 6 milhões, depois de labutar arduamente, né, lavando os seus chocolates. A gente precisa entender esse tecido, é muito importante, porque a Ana Leão me trouxe aqui de muita gente que, né, fica assim, gente, o que é que está acontecendo? Né? E o cotidiano é importante. A gente precisa, nas nossas micro-relações, a gente exerce micropolíticas, e o trabalho da Ana Leone exemplifica isso, né? Que a gente se inspire nesses trabalhos. Obrigada. Eu que agradeço, Silvana. Ana, obrigado também. Considerações finais? É só agradecer mesmo e dizer que a gente está aqui, a gente não está indo para as ruas ainda. Eu, pelo menos, ainda não estou me sentindo segura de estar indo para a rua, mas eu tenho feito o que eu posso fazer, né? A gente tá dentro de casa, mas a gente não tá inerte, né? A gente está agindo, a gente está trabalhando, a gente está fazendo políticas públicas, a gente está se organizando para quando chegar o momento, vai ser o momento mesmo, aquele momento da derrubada. Então, assim, quem está podendo ir para a rua, vá para a rua, né? Quem não puder, quem não se sentir seguro, fique em casa, mas continue fazendo aquilo que a gente tem que fazer, gente. Pelo amor de Deus, se vacinem, vacina para todos, fora Bolsonaro. Não, é exatamente isso. Muito obrigado mesmo pela participação. Muito obrigado a você que nos ouve. Lembrando que esse programa foi o roteiro Pedro Barreto, apresentação e direção Augusto Perillo e produção do Ricardo Padula. Se tiver alguma sugestão, alguma crítica, algum elogio, só mandar para o e-mail produtoraembaixada@gmail.com. produtoraembaixada@gmail.com. Até o próximo encontro.